Os teoremas da incompletude de Kurt-Gödel são, sem dúvida, os teoremas mais angustiantes de toda a matemática. Justamente porque eles provam que a matemática é das duas uma. Ou é incompleta, ou é inconsistente. Eles falam que a matemática não pode ser completa e consistente ao mesmo tempo. Isso é muito, muito bizarro. Mas antes de chegar lá, antes de discutir sobre isso, eu queria só agradecer a Léo Boaventura, que foi quem sugeriu o tópico pro vídeo de hoje. Foi muito bacana a sugestão, Léo. Brigadão. E se você tem uma sugestão, coloque nos comentários que a gente pode tentar fazer um vídeo a respeito. Beleza? Então vamos pro vídeo de hoje. Os teoremas da incompletude de Kurt-Gödel. Bom, os teoremas da incompletude são dois teoremas. E o primeiro é exatamente o que eu falei agora. O primeiro teorema ele fala que nenhum sistema matemático pode ser completo e consistente ao mesmo tempo. Na verdade, talvez a forma mais adequada de dizer isso é que nenhum sistema axiomático formal pode ser consistente e completo ao mesmo tempo. Mas a gente vai chegar lá. Antes disso, eu queria discutir outra coisa. Antes de tudo, o que é um sistema consistente? Um sistema consistente é basicamente um sistema que não admite contradições. Então, dentro de um sistema consistente, a gente tem as verdades e as falsidades. Nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, certo? Senão a gente tem uma contradição. E uma contradição é praticamente a mesma coisa que uma inconsistência. Na verdade, uma contradição é a mesma coisa que uma inconsistência. Então, basicamente falando, um sistema consistente é um sistema que não admite contradições, certo? E o que é um sistema completo? Um sistema completo é basicamente um sistema que é capaz de explicar a si mesmo completamente. Como assim? Uma forma interessante de pensar sobre a matemática é pensar nela como um conjunto de proposições. E cada proposição nova, ela se alicerça, ela se constrói em cima de proposições que vieram antes, certo? E as proposições mais simples de todas, as que dão a base para toda a matemática que vem depois, elas são chamadas de axiomas. Elas são as partes mais básicas da matemática. O que é um axioma? Um axioma é uma proposição tão simples, mas tão simples que ela não precisa de demonstração. Ela simplesmente aceita como verdade. É como se fosse uma premissa, ou então uma regra para a matemática. Um exemplo é, por exemplo, se eu disser que se A é igual a B, então B é igual a A. Isso é uma coisa tão simples, mas tão óbvia, que a gente não precisa provar isso, a gente não precisa demonstrar isso. Isso vira basicamente uma regra, a partir da qual a gente vai usar a aritmética, por exemplo. Por sinal, esse exemplo que eu peguei, ele é o segundo axioma da aritmética de Peano, que é basicamente a aritmética que a gente usa no dia a dia. Então, os axiomas são basicamente essas proposições pequenininhas, a partir das quais a gente constrói conhecimentos muito mais complexos a partir delas, certo? Então, dentro de um sistema completo, ou melhor, se a matemática for um sistema completo, quer dizer que para cada nova hipótese, eu posso achar um conjunto de axiomas e proposições que vai ou provar que essa hipótese é verdadeira, e nesse caso a gente passa a chamar ela de um teorema, não mais uma hipótese, ou então vai provar que essa hipótese é falsa. Nesse caso, a gente simplesmente descarta essa hipótese. Então, dizer que um sistema é completo é basicamente dizer que nesse sistema, toda afirmação nova ela pode ser provada ou negada usando esse próprio sistema, usando os próprios axiomas e proposições que foram criadas nesse sistema. É muito comum a gente pensar que a matemática seria consistente e completa, certo? Na verdade, a maioria das pessoas pensavam assim até o século XX, quando Kurt-Gödel lançou o primeiro teorema da incompletude, e com certeza foi um espanto para a maioria dos matemáticos da época. E realmente é um pouco bizarro, um pouco estranho de se pensar isso. O que Kurt disse era basicamente que a matemática não pode ser um sistema completo e consistente ao mesmo tempo. Ela pode ser completa se ela for inconsistente, e ela pode ser consistente, mas ela vai sempre ser incompleta. E por que eu digo que isso é tão angustiante? Cara, isso é muito angustiante porque isso quer dizer que existem teorias por aí, existem conjecturas e hipóteses que nunca vão ser provadas, porque elas simplesmente não podem ser provadas usando um sistema determinado. Então, se a gente pensar, por exemplo, na hipótese de Riemann, por exemplo. A hipótese de Riemann ela foi uma conjectura que foi lançada há muito tempo, tem 160 anos que ela foi lançada, e de lá pra cá, muitos matemáticos, gerações de matemáticos, trabalharam em cima dela, certo? Mas até hoje ninguém conseguiu provar nem que ela é verdade e nem que ela é mentira. Nem conseguiu confirmar e nem contradizer a hipótese de Riemann. E o que o teorema de Kurt-Gödel diz sobre isso é que pode ser que essa área da matemática, pode ser que a hipótese de Riemann seja simplesmente uma incompletude. Pode ser que não tenha, simplesmente não tenha uma forma de explicar a hipótese de Riemann, de provar e nem negar ela. Então pode ser que todo esse esforço de mais de 160 anos de gerações de matemáticos simplesmente não possa resultar em nada. Mas só pra deixar claro, eu não estou dizendo que a hipótese de Riemann é uma incompletude na matemática. Não tem como saber isso. E essa é a grande angústia. Não tem como você saber de antemão se aquela área que você está estudando é de fato uma incompletude ou não. A única forma de você determinar isso é se você conseguir provar ou negar a hipótese que você está tentando. Mas toda vez que você entra no novo campo para tentar provar alguma teoria ali, pode ser que essa teoria que você está tentando provar, que você vai se esforçar e colocar todo o esforço, talvez não possa ser provada simplesmente, segundo Kurt-Gödel. Então, cara, tipo, imagina, velho, todo o trabalho de sua vida, toda a sua pesquisa, todo o esforço intelectual que você colocou naquilo, e talvez aquilo simplesmente não resulte em absolutamente nada, sabe? Isso é o que é angustiante sobre a teoria de Kurt-Gödel. Mas esse foi só o primeiro teorema. E o segundo teorema, ele diz que um sistema formal qualquer, por exemplo, o sistema formal F, ele não é capaz de provar que ele mesmo é consistente. E esse segundo teorema, ele veio de um desafio que foi lançado pelo matemático David Hilbert, meados do século XX. Ele fez uma lista de coisas, de desafios matemáticos para outros matemáticos tentarem resolver e avançar a matemática, resolvendo esses desafios. E um dos desafios era justamente provar que a matemática é consistente, porque a matemática de Peano é consistente. E o Kurt-Gödel fez justamente o contrário. Ele falou que não é possível provar que a matemática é consistente. Esse é o segundo teorema da incompletude de Kurt-Gödel. Mas a pergunta maior que você pode estar se fazendo exatamente agora
como é que Gödel conseguiu provar que a matemática é inconsistente ou incompleta usando a própria matemática? Como é que ele fez isso? E essa parte é muito boa. O que Gödel fez foi basicamente criar um paradoxo dentro da matemática. Mas o que é um paradoxo, em primeiro lugar? Um paradoxo é basicamente a afirmação que a gente não pode determinar se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Porque se ela for falsa, isso implica nela ser verdadeira. E se ela for verdadeira, isso implica nela ser falsa. Então é basicamente uma contradição. Uma afirmação que leva a uma contradição. Quer ver um exemplo? Imagine essa frase. Essa afirmação é falsa. Bom, se essa afirmação é falsa, quer dizer que, na verdade, essa afirmação é verdadeira. Mas se essa afirmação é verdadeira, então quer dizer que, na verdade, essa afirmação é falsa. E a gente pode continuar assim, verdadeiro, falso, por muito tempo. E a gente nunca vai conseguir determinar se ela é realmente falsa ou se ela é realmente verdadeira. E é justamente por isso que a gente chama ela de um paradoxo. É uma ideia que a gente não pode dizer se ela é verdadeira ou falsa, porque ela meio que se contradiz, certo? Mas isso é só um paradoxo de linguagem, certo? Isso não tem muita importância para dentro da matemática. Mas o que Gödel fez foi basicamente transcrever um paradoxo muito parecido com esse, só que para dentro da matemática. E como é que ele fez isso? Para fazer isso, Gödel fez uma coisa muito interessante. Ele basicamente associou a cada proposição, a cada axioma de um determinado sistema, ele associou um número. E a partir daí ele conseguia fazer operações com esses números e transcrever esses números em proposições e transcrever proposições de volta em números, certo? E a partir disso, usando esse código que ele mesmo tinha criado, ele criou a seguinte proposição. Essa proposição não pode ser provada. E vamos analisar isso com calma. Se a gente está analisando isso dentro de um sistema consistente, então como eu falei lá no começo do vídeo, a gente tem duas opções. Essa frase ela só pode ser verdadeira ou falsa, certo? Vamos supor primeiro que ela seja verdadeira. Se essa frase for verdadeira, então a gente acabou de criar uma incompletude dentro do sistema. Porque a própria frase diz, essa frase não pode ser provada. Se isso for verdade, então quer dizer que o sistema não é capaz de provar todas as hipóteses dentro dele. Então a gente tem um sistema incompleto. Então se essa frase for verdadeira, a gente tem um sistema que é consistente, mas é incompleto, porque ele não dá conta de provar todas as hipóteses dentro dele. Então a única forma do sistema ser completo é se essa frase for falsa. Mas vamos ver o que acontece se essa frase for falsa. Se essa frase for falsa, essa proposição pode ser provada. Mas tudo aquilo que pode ser provado é verdadeiro, concorda? Então se essa frase for falsa, na verdade ela é verdadeira, e a gente tem uma inconsistência. Então a única forma do sistema ser completo é se ele for inconsistente. E a única forma do sistema ser consistente é se ele for incompleto. E foi mais ou menos assim que Kurt Gödel provou que a matemática não pode ser completa e consistente ao mesmo tempo.